Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Oh, glória! Chegando o programa Manancial da Água Viva, diretamente aqui da Rádio Missões para todos vocês que estão nos escutando. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos para ouvir este programa através desta Rádio Missão, em nome de Jesus. Boa tarde. Todos maravilhosos amigos, todos aqueles que sintonizam este programa, porque Deus se alegra de sair. Nós somos aquelas pessoas que realmente se inteiram, trabalham, se esforçam para que esse programa possa levar para muitas e muitas pessoas a palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa e ela não volta vazia. Tá bom assim? Portanto, vamos juntinhos continuar ouvindo este programa em nome de Jesus. E eu quero dizer que o Senhor abençoa nossos caminhos, o meu, o seu e o seu, que está me ouvindo agora. Além disso, Ele dá guia a nossos passos. Ele protege quem amamos. E Ele sempre será nossa companhia nesta linda estrada da vida. Porque a vida é linda. A vida é um privilégio. Você viver é uma bênção do Senhor. Agora você tem que saber viver. Viver pautado nos caminhos dele, obedecendo, seguindo as suas leis, seguindo os seus mandamentos. E com certeza você, realizando tudo isso que ele nos ordena, você terá uma linda estrada da vida em nome de Jesus. E é por isso que eu digo para vocês agora que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar. Está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos zombam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Fala comigo, tu és meu alento. Fala comigo, Deus, quebra esse silêncio. Filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle. Sou quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinhas tu perdesse. Te coloquei na provação. Fui eu
tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas escuta, mas será eu que vai chegar de surpresa? Será eu que vai entrar na peleja? Será eu que o quadro vai mudar? Serei eu que o que está fora de repente vou pôr no lugar. Aquieta, te acalma, linda glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, linda glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Mas será eu que vai chegar de surpresa? Será ele que vai entrar na peleja? Serei eu que o quadro vou mudar. Serei eu que o que está fora de repente vou pôr no lugar. Aquieta, te acalma, linda glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, linda glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Pois aonde tu louvar recebo teu louvor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vejamos como é a maneira que Deus nos fortalece. Na palavra do Senhor, no livro sagrado, lá em 1 Samuel,
capítulo 30, versículo 4, nos diz assim, da seguinte maneira: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Isso aconteceu na época de Samuel. Agora, como é que ocorreu todas essas coisas para que nós possamos saber o que e qual a maneira, qual a maneira que Deus nos fortalece? Na época de Davi, que foi o conquistador dos gigantes, e ele era o homem segundo o coração de Deus, o qual, então, mais tarde, ele seria rei. E, em determinado momento, se apavorou. Eu creio que naquele momento que ele se apavorou, foi o medo do rei Saul que o tinha oprimido. Agora, por quanto tempo ele havia estado se movimentando de lugar em lugar com seus seguidores fiéis, se escondendo de Saul? Por quanto tempo ele levou fazendo isso? Que ele começou a fugir de Saul por algum tempo. E muitas vezes até se escondendo em cavernas. Agora, quero dizer, em determinado momento, Davi estava exausto. O que ele fez? Ele fugiu dos seus perseguidores para a Filístia. Mas, amados, com essa fuga, ele tinha caído tanto, que foi aos inimigos do seu próprio povo para se refugiar entre eles. Veja a situação naquela ocasião que Davi ficou. Ele ficou tão arrasado, tão temeroso, tão deprimido, que procurou então refúgio até com seus próprios inimigos, devido ao seu estado de exaustão em que ele se encontrava. Agora, como servo, vamos ver agora o que acontece com ele como servo. Como servo, Davi era bem-vindo entre os filisteus. Todavia, no que se referia à guerra, havia uma guerra contra Israel, eles não confiavam nele, não confiavam em Davi, em virtude da guerra que estava acontecendo. Agora, havia também na batalha contra o rei Saul e o povo de Israel, então os filisteus não o queriam como seu aliado. Agora veja que situação constrangedora para ele, para Davi, é uma situação muito constrangente. A partir dali, Davi e o seu cortejo retornaram para Ziclague, onde havia habitado, ele já havia habitado lá. Eles então encontraram uma cidade desolada, nesta Ziclague, Eles já haviam habitado lá, mas foi novamente para lá e encontrou a cidade desabitada. Sua esposa e filhos haviam sido levados como reféns, como prisioneiros, pelaquele povo hostil, amalequitas. O que Davi fez? Então Davi e seus seguidores choraram muito, até que neles não houve mais força para chorar.
Está lá, 1 Samuel 30, versículo 4, que eu falei acima para vocês. Eles choraram tanto que não havia mais forças para eles chorar. Agora, meus queridos que me escutam, em seguida a isso aí, a situação de Davi se tornou ainda mais difícil para ele. Por quê? Porque os seus próprios homens se amarguraram tanto pela perda de suas famílias, a ponto de querer apedrejar o seu líder. Olha a situação que Davi estava enfrentando. Uma situação terrível como essa. E o que fez ele? Davi então tinha alcançado o fundo do poço. Ele estava no fundo do poço realmente. Mas esse foi o momento da virada que aconteceu na vida dele. Ele então, olha só, foi aí que ele se lembrou. Ele então se lembrou do seu Deus. Foi neste momento que ele estava no fundo do poço. Se lembrou do seu Deus e se fortaleceu. Quando ele se lembrou, lembrou do seu Deus, imediatamente Deus o fortaleceu. Fortaleceu tanto, ele quanto os seus homens que se encorajaram. E de repente, com essa fortaleza que Deus os deu, eles encontraram suas famílias e puderam libertá-las. Meus queridos, veja, até hoje essa situação acontece em nossas vidas. Mas mesmo assim, ainda hoje, Deus garante coragem e força para aqueles que confiam nele e os ajudará em todas as suas necessidades. Então, a moral disso aqui, que Deus nos fortalece, é para que você entenda que quando você está no fundo do poço, não desanime, não despreze sua vida, não tente contra a sua vida. Pelo contrário, lembre-se do nosso Deus. Porque, como aconteceu aqui, na hora que ele lembrou do Deus, que era o Deus dele, era o nosso Deus, tudo ficou diferente. Até os seus homens que estavam desesperados, querendo atingi-lo, resolveu, com isso, Deus fortaleceu a tal ponto que eles ficaram todos encorajados e foram libertar as suas famílias e puderam viver tranquilos logo depois que saíram dali. E hoje é a mesma coisa, querido. Quando você está numa situação difícil, que você lembra que você tem um Deus que pode te fortalecer, aí é só você confiar, acreditar e crer. Porque com toda certeza, meus amados, Ele ajudará você em todas as suas necessidades. Amém? Creia nessa palavra, porque essa palavra é verdadeira. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Te marcou, machucou, mas você não morreu. Não foi fácil, acredito. Doeu como doeu. Cicatrizes de batalhas que na tua vida passou. Deus te guardou, da morte livrou. Você venceu. Foi sofrido, mas você chegou. Se arrastou
arrastando, mas você chegou. Quase que morreu, mas você chegou. O inimigo até trabalhou, fez de tudo como ele lutou, mas graças a Deus ele perdeu. Quando você chorava, Deus estava lá. Quando te abandonaram, Deus estava lá. Quando você caiu, Deus estava lá. Quando ninguém te viu, Deus estava lá. Ele nunca te deixou e nunca vai deixar. A vitória já é sua, pode acreditar. Grandes coisas o meu Deus tem pra fazer, e Ele me trouxe aqui pra te dizer. Foi sofrido, mas você chegou. Se arrastando, mas você chegou. Quase que morreu, mas você chegou. O inimigo até trabalhou, fez de tudo como ele lutou, mas graças a Deus ele perdeu. Quando você chorava, Deus estava lá. Quando te abandonaram, Deus estava lá. Quando você caiu, Deus estava lá. Quando ninguém te viu, Deus estava lá. Ele nunca te deixou e nunca vai deixar. A vitória já é sua, pode acreditar. Grandes coisas o meu Deus tem pra fazer, e Ele me trouxe aqui pra te dizer. Sabe aquela causa, Deus já resolveu. Sabe aquele sonho, já aconteceu. Deus é mesmo assim, nada pode o parar. Ele chegou aqui, agora vai tocar. Vai tocar na tua casa, na tua família. Vai tocar na tua finança e na tua vida. Se prepare para o extraordinário. Tua vitória é hoje, meu irmão, e é inexplicável. Tua vitória é hoje, meu irmão, e é inexplicável. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Seguirei teus caminhos. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem.
Amados, continuando no livro de Salmos, nós iremos agora para o Salmo 13:1, quando diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? É uma pergunta. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? E qual é, então, meus amados, a confiança no que o Senhor faz? Qual é a confiança no que o Senhor faz? Na época de Davi, eu vou me reportar de novo lá para o Antigo Testamento. Na época de Davi, naquele momento, Davi se viu perseguido por muitas coisas. E Davi, então, ele estava se sentindo oprimido. Eu creio quando ele escreveu este salmo. Eu creio que ele talvez pensasse que ele estava sendo oprimido e perseguido ou por Saul ou por Absalão. Não sei, não dá muito para entender. Mas de qualquer forma, as circunstâncias em torno de Davi não era nada bacana, não era nada bom, nem nada belo. Sabe por quê? Naquele momento, como acontece sempre conosco, ele estava com medo. Quantas vezes nós também temos medo de algo que está ocorrendo em nossas vidas, que está nos atrapalhando, que está nos perseguindo, que está nos derrubando a nossa fé? Oh, meus amados, como é muito ruim isso, porque lá naquela ocasião ele estava com medo. Medo de quê? De morrer. Você não fica assim às vezes com medo de morrer? É verdade. E eu creio que em meio a esse sofrimento, Davi naquela ocasião ele repete 4 vezes o mesmo suspiro. Até quando? Até quando? Até quando pessoas de todas as eras lutaram com essa pergunta? Até quando? Pessoas de todos os tempos sempre lutaram com essa pergunta. Muitas vezes diz assim, olha, não é verdade? Concorda comigo? Quando muitas vezes a gente diz: Deus não está vendo meu sofrimento, Deus não está vendo minha pobreza, Deus não está vendo que não estou mais dando conta do meu trabalho, Deus não está vendo que meu casamento está péssimo, Deus não está vendo que os problemas na igreja estão aumentando. Queridos, essas são algumas de muitas incertezas que parecem nos esmagar, como houve com Davi, quando ele repetiu 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando? Você vai ter misericórdia de mim? Até quando? Eu vou... Entenderam, meus queridos? E não é só comigo, não. Vejo que outros têm as mesmas dúvidas que eu tenho, que você tem, que o meu amigo tem, que meu irmão tem. Ainda assim, meus queridos, nós não falamos abertamente com os outros sobre esses assuntos. Às vezes conseguimos conversar até com os nossos amigos, mas eu quero dizer para vocês, não precisa ficar nisso. Sabe por que você não precisa ficar nisso? Porque o Salmo 13 diz e nos mostra um caminho melhor. Salmo 13. Na época de Davi, ele não discorre acerca do que Deus faz, mas ele fala com o próprio Senhor.
Eles chamavam até mesmo de meu Deus. E ele apresentava uma pergunta honesta: até quando? Eu creio que é verdade que Deus deu a Davi muitas oportunidades. Ele teve muitas oportunidades de derramar o coração dele na presença do Senhor Deus. Por isso que ele então fortaleceu sua fé e confiança. O Senhor Deus então fortaleceu a fé e a confiança de Davi. Como assim? Ele fortaleceu, além da fé e a confiança, ele ainda derramou o coração em sua presença. Mas então, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? O Senhor Deus atendeu o pedido de Davi. O Senhor Deus atendeu o pedido dele, iluminando os seus olhos. Agora mudou toda a situação, porque o Senhor Deus iluminou os olhos dele, e ele então, com esse olhar iluminado, ele naquela ocasião pôde enxergar a grandeza, a bondade e a salvação de Deus. Veja bem, meus queridos, que o coração de Davi começou a se regozijar com essa salvação, mesmo que ela ainda não seja palpável, mas de repente Davi teve a convicção de que tudo ficaria bem. E eu quero deixar para vocês essa convicção também. Vocês que me escutam nesta tarde, fiquem tranquilos, meus queridos. Deixe nas mãos de Deus. Deixe mesmo nas mãos de Deus, que tudo ficará bem. Tenha essa convicção, porque você entrega nas mãos de Deus e tem essa convicção. Mesmo que você enfrente a morte, Deus vai salvá-lo. E por isso, meus queridos, Davi naquela ocasião se anima até mesmo a cantar seu louvor. Entenderam? Porque ele começou até a enxergar, começou a ver a iluminação na vida dele. E com isso, quando ele começa a contar e a cantar os seus louvores, seus inimigos não iriam se alegrar. Mas sim, Davi era quem se alegrou. Mas quem se alegrou em quem? No nosso Deus, no Deus que ele servia. Por isso ele era conhecido, Davi, segundo o coração de Deus. Deus permitiu isso na vida dele. E com certeza, se ele permitiu na vida de Davi, hoje, na vida em que vivemos, ele vai iluminar os nossos olhos, a nossa vida, vai nos mostrar que não devemos perguntar a ele até quando. Eu estou passando isso, estou passando aquilo, estou murmurando aquilo. Não faça isso, confie. Confie que o Senhor Deus vai iluminar os seus olhos, sua vida. Assim como Davi foi iluminado e como Davi se alegrou, nós também devemos nos alegrar, louvando, agradecendo, adorando o Senhor Deus, para que Ele possa nos sentir bem pertinho dEle, com toda a nossa fé. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva, com a pastora Renê.
Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Cristo reviveu, entre nós vive outra vez.
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz: Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Sabe, muitas pessoas costumam dizer que o Senhor Deus responde às nossas orações de 3 maneiras: sim, não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples, não é, de encarar a atuação divina na nossa vida. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca num compasso de espera diante de alguma dificuldade ou alguma aflição, apesar das nossas orações. Sabe, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. A pergunta é, será que ele agiu assim porque não o amava? O texto bíblico que nós lemos deixa claro que Jesus amava Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Nós não conhecemos e não entendemos os propósitos do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, esperando uma resposta divina, nós sofremos a dor da morte de um ente querido ou presenciaremos uma injustiça. Por quê? Por que Deus não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos, é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade e as doenças existem por causa do pecado, mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Jesus são garantia da nossa salvação. A salvação pela fé em Cristo nos dá a certeza da vida eterna, e esse é o maior consolo que podemos ter diante das dificuldades pelas quais passamos neste mundo. E isso não quer dizer que Deus não está conosco agora, em meio ao sofrimento. Não, pelo contrário, podemos ter a certeza de que Deus é sensível àquilo que sentimos. Afinal, Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Ele sabe o que sentimos e se compadece de nós. Ao encarar a morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Sabe, seja qual for o problema ou sofrimento que tivermos de encarar, Deus é capaz de transformar todo o mal em bem. No calor da fornalha da provação, às vezes eu e você não percebemos como esta fornalha pode nos beneficiar. Mas devemos lembrar que não é Deus que nos causa o sofrimento. O contrário, Ele utiliza o sofrimento para o nosso bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para a sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e amadurecer na fé. Enfim, a intenção de Deus é que eu e você possamos aprender uma grande lição através das provações. Ao se deparar com uma dificuldade, com um sofrimento, não fixe a sua atenção na perda e na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e amarga. Pelo contrário, fixe os seus olhos em Deus,
Confie nele e permita que ele manifeste a sua glória através de você. Lembre-se, ele sabe o que você está sentindo e pode transformar todo o mal em bem, como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espere com paciência no Senhor. Creia nesta palavra. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16, a palavra de Deus diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a sua luz diante dos homens. Sabe, esta frase que lemos no versículo de Mateus 5,16 está num contexto onde o autor declara que, como seguidores de Jesus, somos sal da terra e luz do mundo. Interessante que nos dois evangelhos seguintes, tanto em Marcos, capítulo 9, verso 50, como em Lucas 14, versos 34 e 35, a advertência para o risco de se perder o gosto do sal se repete. De uma maneira simples, nós podemos imaginar que perder o sabor é deixar de cumprir o que nos está proposto por Deus a cumprir. Sabe, quando eu e você confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o seu perdão e a alegria da salvação que há somente em Jesus. A salvação é algo que deve sim gerar em mim e em você alegria e gratidão profundas, a ponto de nos tornarmos testemunhas do amor de Jesus por toda a terra. Sabe, esta alegria em nós é como um farol, como uma lâmpada acesa que desperta a atenção das pessoas. E é exatamente essa luz, esta lâmpada acesa, que devemos fazer brilhar. O versículo 15 de Mateus capítulo 5 diz que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca sempre ela em um lugar apropriado e assim ela iluminará todos que estão na casa. Queridos, não somos chamados de sal e luz à toa. Há um propósito claro de Deus para mim e para você, a começar pela nossa casa, que a luz que brilha em nós possa iluminar a todos que nos circundam e, ao seu tempo, iluminar um bairro, uma cidade e até uma nação. Lembre-se, as pessoas que ainda não conhecem Jesus olham para você e muitas delas se inspiram em você. E vidas são impactadas positivamente através da sua conduta. Mas é importante lembrar também que o inverso também é verdadeiro. Então que as nossas ações e práticas de vida possam glorificar aquele que primeiro nos amou. Não esconda a luz que Deus colocou aí em você. Espalhe a boa nova e não deixe que as dificuldades te façam perder a alegria. Não deixe que a sua luz apague. Se isso acontecer, faça como o rei Davi fez no Salmo 51:12, onde ele diz: Devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, que possamos verdadeiramente ser sal da terra e luz no mundo. Pai, que possamos trazer mesmo esta luz que há no brilho do Senhor Jesus, que possamos, através da salvação que temos em Cristo, Pai, possamos compartilhar a boa nova, Pai, com aqueles que estão ao nosso lado, que sejamos instrumentos, Pai, da Tua palavra, instrumentos da Tua salvação, Pai, na vida daqueles que nos circundam. Pai, nós queremos colocar também diante do Senhor todas as tristezas, as dificuldades, aquilo que muitas vezes impede o nosso coração, Pai, de avançar e cumprir o seu propósito.
propósito. Pai, que não percamos o gosto, que sejamos sal mesmo, Pai, que tenhamos o sabor, a alegria daqueles que te amam e daqueles que fazem a tua vontade, que possamos, Pai, cumprir o teu propósito, Pai. Deus, esse é o desejo do nosso coração. E, Pai, assim como nós falamos neste texto, que nós possamos, assim como o rei Davi, no Salmo 51:12, disse: devolve-me a alegria da tua salvação. Pai, que a alegria da salvação seja algo real no nosso coração e que nós possamos mesmo, Pai, sermos sustentados pelo teu Espírito e que possamos sempre, Pai, estar prontos a te obedecer. Pai, como é bom entender também que mesmo na fornalha, mesmo nas tribulações, Pai, o Senhor transforma o mal em bem. Pai, que a sua glória resplandeça nas nossas vidas diante das tribulações, diante das dificuldades, dos sofrimentos, Pai, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Pai, obrigado pela vida de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, por cada um de nós. Somos gratos a Ti, totalmente dependentes do Teu amor e da Tua graça. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Deus é o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Deus é onipotente, absoluto, Ele está no controle de tudo. Deus é onipresente, Ele vê tudo.
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que eu preciso mudar, Espírito Santo. O que tem refletido em uma atitude de desobediência na minha vida. Eu quero saber isso porque eu quero andar em obediência. Porque eu decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque assim há uma promessa que diz que as outras coisas, as demais coisas das quais nós necessitamos serão acrescentadas na nossa vida. Amém? É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meu irmão. Eu imagino, irmãos e irmãs que estão me acompanhando. Agora são 8h15 da noite. Talvez o seu dia tenha sido cansativo, tenha exigido bastante de você. E ouvir essa palavra agora vai fazer você descansar no Senhor. Pois ela vem para acalentar o seu coração. Amém? Então, eu peço que você abra o seu coração, Deus vai falar com você. Conhecer Jesus tem a ver com obediência, com fé, com amor pela palavra de Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, antes da gente orar. Eu vou orar no final aqui por todas as pessoas. Por isso, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido, aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem impedido o seu sono. Escreva aqui nos comentários e no final nós vamos orar juntos, uns pelos outros. Vai ser uma live bem breve, bem rápida, objetiva, mas eu gostaria que você colocasse aqui o seu pedido de oração e acompanhe essa mensagem até o final. Amém? Mais uma pessoa se tornou membro aqui e eu agradeço de todo o coração. Os canais que têm muitos membros são os canais mais relevantes no YouTube. É o Devilson Campos. Seja bem-vindo, Devilson Campos, a família Minuto com Deus. Você tem água para matar a sua sede? Seja grato a Deus. Olha o que diz essa versão aqui. Prestem atenção no que Deus está fazendo hoje, no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem com o que pode acontecer amanhã. Irmãos, isso aqui fecha o raciocínio que eu queria dizer para vocês. Aproveite o seu dia, aproveite o hoje. O amanhã, se der, faça planos, se prepare, mas não fique preocupado. Em Deus nós podemos descansar. Nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor, certos de que Ele fará o que for melhor para nós. Se tiver alguma dificuldade, se você se deparar com alguma situação difícil, Deus estará lá para te ajudar. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Escreva nos comentários aí, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Só isso. Como que eu faço isso, pastor? Procurando andar em obediência a Ele. Procure conhecer a vontade de Deus e ande em obediência a Ele. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós andamos deliberadamente em uma vida de pecado, nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, significa que a nossa vida será uma vida de obediência. Obediência. Peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que eu preciso mudar, Espírito Santo. O que tem refletido em uma atitude de desobediência na minha vida. Eu quero saber isso porque eu quero andar em obediência. Porque eu decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida.
porque assim há uma promessa que diz que as outras coisas, as demais coisas das quais nós necessitamos serão acrescentadas na nossa vida. Amém? É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meu irmão. Eu sempre peço que você compartilhe essa mensagem. Quando você copia o link e compartilha lá no seu WhatsApp ou lá na sua rede social, as pessoas automaticamente elas vão clicar e elas vão assistir a esse vídeo e assim nós ajudamos a impulsionar essa mensagem. Minuto com Deus não tem uma igreja por trás, não tem ajuda do governo, não é uma ONG. O que nos ajuda é esse impulsionamento. São essas milhares de pessoas que compartilham todos os dias essa mensagem e multiplicam esse compartilhamento, né? Igual umas formiguinhas, uma pessoa recebe, baixa lá no YouTube, manda para o seu grupo, o grupo manda para o outro e assim muitas pessoas conhecem e ouvem a mensagem Minuto com Deus. E eu louvo a Deus por isso, né? Meu boa noite a todos. Eu quero encerrar com um texto de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Nós vamos orar em alguns minutos. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. É o capítulo dos 10 mandamentos. Olha o que diz. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu vou repetir. Se alguém puder, escreve aí para mim. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Você que está ao vivo aí acompanhando essa mensagem. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem dera, olha o que Deus está falando. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Sabe o que está dizendo aqui? Que a nossa obediência atrai as bênçãos de Deus. Uma atitude de obediência atrai sobre nós as bênçãos de Deus. E não somente sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Talvez muitas coisas ainda são sustentadas na sua vida por causa da obediência da sua mãe, por causa da busca da sua avó, que orou por você, que clamou por você. Eu falei aqui das mulheres, né? Talvez muitas coisas ainda não aconteceram de pior na sua vida, porque a sua mãe, a sua avó, a sua esposa ainda sustenta você em oração. Ou o contrário, o seu marido, ou um filho que está aí dentro da sua casa. Às vezes você pensa assim, nossa, meu filho agora é crente e só fica enfiado na igreja. Glória a Deus por isso. Talvez a sua casa ainda está de pé por causa dele, por causa dela. Então agradeça ao Senhor, porque a obediência a Deus atrai as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Eu quero orar por você sobre essa palavra. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Vamos orar juntos uns pelos outros agora, em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos distantes fisicamente, né, geograficamente. Tem pessoas lá dos Estados Unidos assistindo, mas eu quero pedir que, pela fé, você levante a sua voz junto com a minha e vamos orar juntos. Vamos fazer essa oração juntos. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa mensagem ou que vão ouvir posteriormente essa mensagem têm passado por um tempo de muita aflição, de muita inquietação. Ó Deus, mas nós nos apegamos às Tuas promessas.
nós tomamos posse delas, em nome de Jesus, e decidimos em nosso coração buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e cremos pela fé que as outras coisas serão acrescentadas a nós. Tira de nós toda inquietação, todo desespero, ó Deus, toda falta de paciência. Tira de nós a angústia, a amargura, todo sentimento que não vem de Ti e coloca dentro do nosso coração a paz, a alegria, o bom humor, a paciência, o amor que vem através do Teu Espírito Santo. Nos ajude a valorizar tudo aquilo que recebemos aqui nesse dia, tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Nos ajude a valorizar, Senhor. E que nós possamos andar em atitude de obediência ao Senhor, observando a Tua palavra e nos afastando de tudo aquilo que não Te agrada. Eu Te peço isso, Senhor. Queremos mais do que pregar a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, queremos viver a Tua palavra. Queremos conhecer Jesus, não somente como alguém de quem nós ouvimos falar, mas alguém que está vivo, que mora dentro do nosso coração e que direciona todas as nossas decisões. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra pela fé, abra o seu coração, deixe que o Senhor opere na sua vida como Ele quiser. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Eu sei que para muitas pessoas tem sido um tempo difícil, mas saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele é contigo, Ele é com a sua família, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Que toda a obra das suas mãos seja abençoada pela presença de Deus. Amém? Tenha um dia, um final de noite abençoado aí e uma repleta das bênçãos de Deus na sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima oração aqui, se Deus permitir. Pare de olhar para as suas limitações, porque é Deus quem te capacita e Ele é um Deus ilimitado. Pare de olhar para a sua culpa, porque Jesus levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Amém? Pare de olhar para você mesmo como alguém fraco e incapaz, porque não é assim que o Senhor te vê. Deus te vê como alguém separado, separada por Ele. Então Moisés agora estava ali, sendo criado pela sua própria mãe, através de uma intervenção da sua irmã Miriam. E ele passou a infância, então, ao lado de seus pais, e depois da infância ele foi educado no palácio de Faraó. Então nós podemos considerar que Moisés era meio egípcio, meio hebreu. Ele não tinha uma identidade étnica. Até um momento, eu chamo isso aqui da segunda etapa na vida de Moisés, que aos 40 anos de idade aconteceu uma coisa aqui que marcou a vida dele. Moisés viu um egípcio atacando um hebreu. E quando ele foi defender esse hebreu, Moisés ficou indignado ali porque o egípcio estava atacando o hebreu, então Moisés foi defender o hebreu.
Só que ele acabou matando o egípcio. E aí ele teve que fugir para não ser punido. E na sua fuga, quando ele estava ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, aconteceu esse episódio que é narrado a partir do capítulo 3, do verso 2 em diante, que eu quero ler para você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 2. Moisés no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Presta atenção. Moisés lá no deserto, havia fugido do Egito, estava no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Deus aparece para ele no meio de uma sarça. Moisés acha aquilo maravilhoso, porque a sarça queimava, mas não se consumia. O fogo não consumia a sarça. O verso 6 diz que Moisés teve medo de olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Às vezes, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, é difícil nós olharmos para Deus, mas é necessário. É difícil voltarmos os nossos olhos para Ele, mas é preciso fazer isso. Quando nós estamos passando pelas aflições, por circunstâncias adversas, nós temos que olhar para Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos somente nos nossos problemas, nós começamos a nos desesperar. Mas Moisés teve medo de olhar para Deus. Às vezes, nós deixamos de olhar para Deus porque nós nos achamos tão pecadores, tão devedores de Deus, que nós evitamos nos aproximar dele e até mesmo olharmos para ele. Essa semana eu falei sobre a culpa. Eu falei sobre o sentimento de culpa que muitas vezes nos domina, nos paralisa, e como que nós temos que lidar com esse sentimento de culpa. Não que nós devamos nos... como é que eu vou dizer? A palavra que eu usei. Não que a gente deva achar que nós não temos os nossos erros, as nossas falhas, considerar que nós não temos culpa dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Não é isso. Mas a culpa, e aqui eu vou chamar de arrependimento, ele deve nos aproximar de Deus e não nos afastar mais ainda de Deus. A acusação que muitas vezes ela vem na nossa mente, quando ela é trazida pelo Espírito Santo, ela faz com que nós cheguemos ao arrependimento e nos voltemos para os braços de Deus.
Mas a acusação, quando ela é feita por Satanás, ela gera morte, ela não gera vida. Ela não gera atitudes boas. Quando a acusação do inimigo vem na nossa mente, nós nos achamos tão fracos e não merecedores da graça de Deus, que nós nos afastamos do Senhor mais ainda e entramos num processo de entrega às nossas paixões, e isso vai nos deteriorando espiritualmente. Então, de certa forma, Moisés foi para o deserto fugindo do seu passado. Ele havia matado uma pessoa, irmãos. E ele foi para o deserto para fugir disso. Só que Deus tinha planos para ele. Deus estava preparando Moisés desde a sua infância para ser um libertador. Mas Moisés estava fugindo por causa do seu passado, por causa das suas questões mal resolvidas lá no passado. Então, às vezes nós não olhamos para Deus porque sentimos o peso da nossa própria culpa. E é interessante que Deus se revela a Moisés no meio da sarça e dá a ele uma grande missão. Deus diz assim: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O tema dessa mensagem é quando Deus ouve o nosso clamor. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento e eu vim aqui para libertar esse povo. Então, Deus estava dizendo que ele iria agir na vida do povo. Eu quero fazer algumas ressalvas aqui à medida que o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. O mesmo Deus que agiu lá na vida daquele povo que estava escravo, que estava sofrendo, que estava sendo oprimido, é o Deus que pode hoje agir na sua vida. Amém? O Deus que é poderoso para livrar as pessoas da opressão de Faraó e dos seus exércitos, da escravidão do Egito, é o Deus que pode hoje decretar a sua libertação. Ele tem poder para te curar, para te libertar, para fazer com que você experimente uma vida próspera e abençoada, para fazer com que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Só que Deus, muitas vezes, ele age na nossa vida através da vida de outra pessoa. Deus queria libertar o seu povo das garras de Faraó. E Deus iria usar uma pessoa, um líder, Moisés. Mas Moisés se via pequeno demais para ser usado por Deus. Moisés, ele se via como um pastor de um rebanho. Mas Deus queria ele como líder de um povo. Eu vou repetir, porque depois as meninas fazem recortes das mensagens e é importante ter essas frases assim muito bem faladas aqui. Deus queria fazer de Moisés o líder de uma nação, mas Moisés se via apenas como pastor de um rebanho. Talvez vida, mas você se vê para os desafios que estão diante de você. Te diz hoje, Ele é quem te capacita. Deus é quem te capacita. O Espírito Santo é que te fortalece. As coisas grandiosas que Deus vai fazer em você e através de você, elas não virão pela sua própria força, pela sua habilidade, pela sua desenvoltura, pelos seus recursos. Deus é quem vai te capacitar. O Espírito Santo virá sobre você. Lembra quando Deus chegou para Maria e disse que ela ficaria grávida? E Maria era uma jovem, ela era noiva, ela era virgem, ela não tinha relação com homem algum. E ela disse, mas como isso vai acontecer? Como que em mim será gerado o Salvador da humanidade?
E aí o anjo do Senhor diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo cobrirá você. Então não tente entender o que Deus vai fazer, apenas creia na promessa dele. E eu acho interessante aqui, irmãos, eu vou voltar aqui na passagem que eu li, no verso 6. Olha como Deus se revela para Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus estava se revelando a Moisés como um Deus de alianças, como um Deus de promessas. Ele estava dizendo: aquilo que eu disse para Abraão, aquilo que foi reafirmado em Isaque, confirmado em Jacó, eu ministro hoje na sua vida. Eu mantenho a promessa que eu fiz a esses patriarcas. Eu renovo a minha aliança com você, Moisés. Você será o líder de esse grande povo. Você conduzirá o meu povo na libertação que eu quero promover na vida dele. Então, irmãos, se estivesse no lugar de Moisés, eu tremeria nas bases. Como Moisés se via? Um hebreu criado entre os egípcios? Ou um egípcio criado pelos hebreus? Né? Alguém que não tinha uma identidade étnica e agora é chamado pelo próprio Deus para uma grande missão. Era assim que Moisés se via. Mas como que Deus o via? Como alguém preparado, capacitado para fazer aquela grande obra que Deus havia comissionado a ele. Então, pare de olhar para as suas limitações, porque é Deus quem te capacita e Ele é um Deus ilimitado. Pare de olhar para a sua culpa, porque Jesus levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Amém? Pare de olhar para você mesmo como alguém fraco e incapaz, porque não é assim que o Senhor te vê. Deus te vê como alguém separado, separada por Ele. Talvez essa semana que se passou, alguém proferiu uma palavra pesada sobre você, uma palavra de maldição, uma palavra que coloca em dúvida a sua filiação com Deus. Alguém pode ter dito para você: por que você está sofrendo tanto? Onde está o seu Deus? Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Por que sua família está toda despedaçada assim? Por que você não está prosperando lá no seu trabalho? Por que a sua vida está nesse caos? Por que você está doente aí em cima dessa cama? Você não é filho de Deus? Às vezes Satanás ele vem lançar dúvida na nossa mente. Quando Jesus estava no deserto, Satanás foi até ele para colocar dúvida no seu coração. E a frase que Satanás usou foi essa: se você é o filho de Deus. Ou seja, colocando um "se" antes. O diabo dizendo para Jesus: será que você é mesmo filho de Deus? Sendo que Jesus havia ouvido isso do próprio Pai. Quando ele foi batizado por João, lá no Jordão, uma voz se ouviu dos céus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu irmão, pare de ouvir a voz de Satanás que vem para te desanimar, para te desencorajar, e ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus diz. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Glória
Glória a Deus. Nós temos um advogado fiel ao nosso favor. E o nome dele é Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é o meu advogado. Não vou me deixar levar com o que vão falar. Cada pedra que me lançam, Jesus está vendo tudo. Quando estão a me julgar, quando estão a me acusar, cada pedra que me lançam, Jesus está vendo tudo. Ele está vendo. Eu tenho um advogado e é Jesus esse advogado. Não preciso temer nem ficar preocupado contra toda a injustiça e o mal que foi planejado. Vencendo vem Jesus, o fiel advogado. Jesus é o meu advogado. Nas causas impossíveis está do meu lado. Pra me defender, Ele está do meu lado. Jesus é o meu advogado. O processo da vitória já foi assinado. Aquele que é fiel a mim é advogado dos advogados. Eu tenho um advogado e é Jesus esse advogado. Não preciso temer nem ficar preocupado contra toda injustiça e o mal que foi planejado. Vencendo vem Jesus, o fiel advogado. Jesus é o meu advogado. Nas causas impossíveis está do meu lado. Pra me defender, Ele está do meu lado. Jesus é o meu advogado. O processo da vitória já foi assinado. Aquele que é fiel a mim é advogado dos advogados. Deixar levar com o que vão falar. Cada pedra que me lançam, Jesus está vendo tudo. Quando estão a me julgar, quando estão a me acusar, cada pedra que me lançam, Jesus está vendo tudo. Eu tenho um advogado. Aleluia. Jesus é o meu advogado. Nas causas impossíveis está do meu lado. Pra me defender, Ele está
está do meu lado. Jesus é o meu advogado. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres de fé que se destacaram por sua dedicação e compromisso com Deus. Essas mulheres não foram perfeitas, elas passaram por momentos difíceis, mas através da fé elas encontraram refúgio em Deus, e suas histórias são fontes de inspiração para todos nós. Nós podemos ler sobre mulheres de fé na Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E neste vídeo, nós vamos conhecer algumas das mulheres de fé mais notáveis da Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar todas as notificações. Dificilmente Eva é lembrada quando se fala das mulheres de fé na Bíblia. De fato, Eva, a primeira mulher criada por Deus, começou sendo um exemplo de como a falta de fé pode levar a consequências desastrosas. Ela é mencionada em Gênesis capítulos 2 e 3 como alguém que desobedeceu a Deus e levou seu marido a fazer o mesmo, resultando na queda da humanidade no pecado. Mas quando Deus pronunciou a maldição por causa do pecado, ele também anunciou a vinda de um redentor através da mulher. E parece que Eva creu fielmente naquela promessa, pois quando seus filhos homens nasceram, ela enxergou nisso o favor do Senhor. Provavelmente, Eva esperava que através de algum de seus filhos, aquela promessa começaria a ser cumprida. E de fato isso aconteceu, porque Jesus Cristo veio da linhagem de seu filho Sete. Sara, a esposa de Abraão, é outro exemplo de mulher de fé na Bíblia. É verdade que em alguns momentos sua fé se mostrou um tanto quanto vacilante, como quando ela planejou que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, ou mesmo quando ela riu de incredulidade diante do anúncio de que após os 90 anos de idade ela seria mãe. Porém, Sara é citada na galeria dos heróis da fé como alguém que, pela fé, recebeu a virtude de conceber e dar à luz fora da idade, tendo por fiel aquele que havia lhe prometido um filho. A nora de Sara, Rebeca, também foi uma mulher de fé. Ela era uma jovem que foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Ela demonstrou sua fé ao concordar em deixar sua casa e sua família para se casar com um homem que nunca havia visto antes, confiando que essa era a vontade de Deus. Além disso, quando Rebeca teve dificuldades para engravidar, ela orou a Deus durante 20 anos e foi abençoada com gêmeos, Jacó e Esaú. Raquel e Lia, as noras de Rebeca, igualmente podem ser lembradas como mulheres de fé. Sim, elas não eram perfeitas, longe disso. Raquel era amada de Jacó, mas era estéril, enquanto Lia, embora menos atraente aos olhos de Jacó, foi abençoada por Deus com muitos filhos. Ambas as mulheres enfrentaram dificuldades e lutas em seu casamento, mas mantiveram sua fé em Deus. Raquel, apesar de sua esterilidade, continuou orando e acreditando que Deus a abençoaria com um filho, e finalmente ela teve José. Lia, por sua vez, permaneceu depositando sua fé no Senhor, apesar do desprezo de seu marido, e acabou gerando a linhagem através da qual o Messias veio ao mundo. Inclusive, na Bíblia, Raquel e Lia são citadas como as matriarcas de Israel. Raabe foi outra mulher que podemos citar como um grande exemplo de fé. Ela era uma mulher cananeia que viveu em Jericó. Raabe era uma meretriz, mas apesar de sua reputação, ela demonstrou uma grande fé ao ajudar os espiões enviados por Josué para explorar a cidade. Raabe escondeu os espiões em sua casa e os protegeu dos guardas do rei, em troca de que ela e sua família fossem poupados durante a conquista de Jericó. Raabe, uma mulher estrangeira, confiou em Deus e, através de um ato de fé, deu um salto de coragem que teve como resultado a salvação de sua vida e de seus familiares. Raabe também é citada na galeria dos heróis da fé, e sua história é um exemplo de como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus propósitos. Já Ruth é lembrada por sua lealdade e amor à sua sogra, Noemi, e por sua confiança em Deus. Quando ficou viúva, ela deixou sua terra natal e sua família para acompanhar Noemi até Belém,
e lá ela encontrou um novo lar e um novo marido. Ruth trabalhou duro para sustentar a si mesma e a sua sogra, e sua bondade e humildade atraíram a atenção de Boaz, um parente da família do seu sogro que se tornou seu marido. A história de Ruth é um exemplo de como a fé pode levar a bênçãos inesperadas e como a bondade e a lealdade podem ser recompensadas. Ruth foi ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Débora foi uma líder, profetisa e juíza do povo de Israel. Ela é considerada um exemplo de fé porque confiou em Deus e em sua sabedoria para guiar seu povo em tempos difíceis. Débora demonstrou coragem ao acompanhar as tropas de Israel em batalha contra os cananeus, confiando na proteção e na orientação de Deus. Além disso, ela demonstrou humildade e confiança em Deus ao cantar uma canção de louvor a Ele, em vez de se vangloriar de sua própria liderança. A história de Débora nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar sua sabedoria para guiar nossas ações e decisões. E também podemos falar de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela orou fervorosamente por um filho durante anos, mesmo quando sua rival Penina a provocou por sua esterilidade. Mas finalmente Deus lhe concedeu o desejo de seu coração e ela deu à luz Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. A oração de Ana é um exemplo para todos nós, de como podemos confiar em Deus e pedir a Ele o que precisamos. Por fim, no Antigo Testamento ainda podemos falar de Ester, que foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Quando o príncipe Amã planejou destruir todos os judeus, ela corajosamente pediu ao rei para interceder a favor de seu povo. Ela sabia que a abordagem do rei sem convite poderia custar sua vida, mas ela confiou em Deus para protegê-la e usou sua posição para salvar seu povo. E antes de seguirmos aqui com os exemplos das mulheres de fé do Novo Testamento, eu quero convidar você que deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor. Você pode estudar teologia conosco totalmente online, com apostilas, videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Já no Novo Testamento, nós podemos falar de Maria, a mãe de Jesus. Sem dúvida, Maria é um exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Ela aceitou com fé e coragem o chamado de Deus para ser mãe do Salvador do mundo e confiou plenamente em sua providência. Em seu cântico de louvor, ela exaltou a grandeza de Deus e reconheceu sua própria pequenez. E Maria também foi uma figura importante durante o ministério terreno de Jesus, apoiando e acompanhando a sua jornada. Maria Madalena é outra mulher de fé que podemos citar aqui. Ela ficou conhecida como uma discípula leal de Jesus e foi testemunha da sua ressurreição. Maria Madalena demonstrou uma fé inabalável em Cristo, seguindo-o em seus ensinamentos e sendo fiel a Ele até o fim. Ela também foi corajosa o suficiente para ir ao túmulo de Jesus mesmo depois que ele foi crucificado, quando muitos de seus discípulos aparentemente tinham medo de fazê-lo. Dessa forma, Maria Madalena é um exemplo de fé e dedicação a Jesus e de coragem em testemunhar a verdade. Marta e Maria de Betânia, as amigas de Jesus, também foram mulheres de fé, cada uma do seu jeito. Maria é especialmente lembrada por sua atitude de adoração e amor por Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus com nardo puro, uma atitude que prenunciou a preparação do seu corpo para o sepultamento. Marta, por sua vez, é lembrada por sua disposição em servir os outros e sua diligência em cuidar da casa e das necessidades dos convidados. Mas Marta jamais duvidou de que Jesus era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E também podemos citar algumas mulheres não tão conhecidas, como Joana e Susana, que serviram o Senhor Jesus com grande lealdade e ajudaram a sustentar o seu ministério terreno. E ainda mulheres anônimas, como a mulher cananeia, que foi até Jesus pedir ajuda para sua filha, e mesmo sendo ignorada num primeiro momento, ela perseverou e Jesus elogiou a sua grande fé e curou sua filha. Ou então a mulher que sofria com um fluxo de sangue, que com grande fé alcançou um milagre da parte do Senhor.
E depois dessas mulheres, a história ainda conheceu Lídia, Lloyd, Eunice, Priscila e tantas outras que foram importantíssimas para a propagação do evangelho nos primeiros anos da igreja. E todas essas mulheres são apenas alguns exemplos de como Deus usa as mulheres em sua obra e as honra por sua fidelidade e devoção. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, essas mulheres de fé são modelos que nos encorajam a seguir a Deus com todo o nosso coração e a servi-lo com dedicação e sinceridade. Cada uma dessas mulheres de fé enfrentou desafios e provações únicas, mas todas elas confiaram em Deus e foram recompensadas por sua fé. Essas mulheres foram provas vivas da misericórdia e da bondade do Senhor. Seus exemplos também servem como lembretes de que devemos valorizar e respeitar as mulheres em nossas vidas, reconhecendo sua importância e contribuição na história da fé cristã. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste programa Manancial de Água Viva, nesta abençoada tarde de hoje, em nome de Jesus. Obrigado, queridos, por todos que ficaram nos acompanhando durante esta horinha. Que Deus continue sempre colocando suas bênçãos, seu amor, sua misericórdia sobre todos vocês, sobre todos aqueles que me escutam a qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, esperando contar com o Senhor nos traga amanhã, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Por isso que eu encerro esse programa desta tarde de hoje, deixando para vocês o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.